Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolão do Brasileirão. Hoje, episódio de número 26, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Número Yes. 26, né? Tá certo. 26. Se vamos falar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, sim, estamos nas últimas rodadas do campeonato. Como o tempo voa, né? E já nos apresentando aqui, meu nome é Leonardo Moscatelli, apresento esse programa junto com meu querido amigo de bancada, Guilherme de Almeida. Gui, vamos começar, então, não falando de Brasileirão, né? Não quero falar de Brasileirão agora, vamos falar dos jogos de volta da semifinal da Libertadores. Palmeiras passou, o meu Palmeiras, né? O meu Verdão, passou num sufoco aqui no Allianz Parque. A gente achou que ia ser um jogo mais tranquilo, né? O Palmeiras não ia sofrer muito perigo, mas sofreu até o último minuto com um jogador a mais no jogo. Então, foi realmente teste cardíaco ali. E o Santos, né, ontem jogou contra o Boca na Vila Belmiro e ganhou muito bem. Meteu um 3-0, não deu espaço para o Boca tentar qualquer coisa, né? O Boca, se fizesse um gol ali, ia complicar um pouco a situação do Santos. O Santos passou tranquilo. Teremos uma final, desde 2006 não tinha uma final brasileira, Palmeiras e Santos, dia 30 de janeiro, no Maracanã. Então, final brasileira no Brasil. Jogo único, né? Desde 2019. Gui, seus comentários aí sobre os classificados aí para a final. Bom dia, Léo. Boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Eu estou de verde hoje, né? Como a gente já comentou no nosso pré-jogo, mas eu estou de farmácia, que é a camiseta aqui Não é do time da Palmeiras. faculdade. E a camisa do Santos está aqui atrás. Eu estou bebendo água no copinho do Santos. Então, Muito não bem. deixei meu clubismo de lado. Eu só queria começar com isso, deixando tudo bem claro. Eu tô aqui com a minha bandeirinha do Brasil, né? Final brasileira. Show, show. E, foi tão gostoso, né? Ter os dois brasileiros passando de dois argentinos indo para a final, né? Fantástico. Eu estou muito feliz, principalmente pela partida de ontem do Santos. Né? A gente está gravando na quinta-feira, né? E quarta foi o jogo. Acho que, como a gente já comentou, o melhor jogo do Santos na temporada, na minha opinião. O Santos atropelou o Boca Juniors, né? Não deu chance nem para eles respirarem, né? Foi lance atrás de lance, o goleiro deles pegando muitos bons chutes, né? Teve bola na trave, né? Então deu tudo certo para o Santos, né? E o Palmeiras suou até o final para passar, como você bem falou, né? Foi um jogo bem duro para os palmeirenses e vamos dizer que nessa terça e quarta-feira tivemos mais internados no Brasil, né? Principalmente no estado de São Paulo, pelo jogo do que pelo coronavírus, né? Então, uhul! O Santos fez Somente ontem, né? O Santos fez 3 gols e o Palmeiras fez 3 VAR, né? Três lances Nossa. do VAR que salvaram o Palmeiras durante a partida. Uhum. 3 lances acertados, diga-se de passagem, Sim. né? Não teve nenhuma ajuda. Teve muita gente que zoou, né? Falou que a tia Leila mandou o Pix ali, né? Na hora do lance. Tava ligando ali pro árbitro, mas foram lances. Caiu? Caiu a transferência, mas foram lances que não tiveram polêmica, foram lances acertados da arbitragem, né? E o Palmeiras, assim, jogou com a sorte nos 90 minutos, né? O Palmeiras jogou a sorte ali e falou, seja o que Deus quiser. E o River mostrou realmente qual que é o melhor time da América do Sul, né? A gente já vinha falando, né? O Palmeiras ia ter um jogo duríssimo, né? Contra o River lá, né? A gente achou que seria, né? Um jogo duríssimo contra o River, porque o River era o favorito realmente, mas aconteceu o que aconteceu. O Palmeiras teve uma sorte absurda no jogo lá, perdeu muitos gols, podia ter sido mais de 3-0, né? Perdeu muitos gols. E aqui o River também perdeu muitos gols. Teve lances
do VAR, né, que foram anulados. O Palmeiras passou justamente por isso. Então, e o Santos, né, eu acho que o Santos teve muito mérito, né, do outro lado da chave, de ter empatado lá, né, não ter sofrido gols, né, podia ter feito gol lá na Bombonera, mas acabou, né, trazendo o jogo acertadamente aqui para o Brasil, né, para realmente jogar aqui em casa, e fez por merecer, né, ganhou muito bem do Boca, não teve nem chances. Então, acho que o Palmeiras chega com um pouco de nervosismo para a final, o Santos chegou com um pouco mais de moral, mas final a final, né? Ainda mais com jogo único, não tem como. Eu não vou dizer que o Palmeiras é favorito, o Santos é favorito, não tem como falar. Final de jogo único é o melhor, o time que tiver melhor ali, melhor preparado, melhor Acertar psicologicamente, primeiro. que acertar primeiro, e tem que manter o mental ali os 90 minutos. Isso faz toda a diferença, né? Palmeiras, por exemplo, entrou com um psicológico abalado, parece, né, no jogo, né, principalmente depois que tomou o gol, então desandou, a partir dali desandou o jogo Palmeiras. Então, acho que é uma coisa que tem que arrumar aí para a final, né, contra o Santos. Bom, já falamos de Libertadores, vamos falar então um pouco do jogo que rolou ontem, né? Não valeu para o Cartola, né? Mas estava valendo para a 29ª rodada. E o Gui tinha falado que o Fluminense achava que o Fluminense ganhava, né? Se não me engano, no último episódio. Sem E empate. apostou no empate. Eu falei que o Corinthians achava que o Corinthians estava mais inteiro, né? E o Corinthians não só estava inteiro, como passou o caminhão em cima do time do Fluminense, né? Comenta aí um pouco, Gui, do 5-0, 5 Corinthians, 0 Fluminense na Neoquímica. Cara, foi bem legal porque esse jogo ele passou depois do jogo do Santos, né? Sim. Logo na sequência. E eu tava bem cansado do plantão, então eu assisti o primeiro tempo, né? Já vi o 2-0 ali, eu falei, nossa, o Corinthians está jogando melhor, né? Gol do Jô, o jogo tá marcando pouco esse ano. E aí o segundo tempo os caras abriram as pernas, né? Que loucura, cara. Até o Luan marcou gol, Até o Luan. O né? Luan entrou e Então marcou quer um gol. dizer, meu, então quer dizer, esse jogo aí o Fluminense não existiu, né? Lamentável. Sim. O Fluminense foi apertado o jogo inteiro. Assim, pelos melhores momentos, assim, o Fluminense não teve quase chances de Uhum. marcar um gol, pelo que eu vi, assim. Teve, acho que um lance ali que teve uma bola ali espirrada, né? Mas aí espiou e o Cássio acabou pegando, né? Não, nem ia na direção do gol. Mas o Sim, Corinthians amassou, né? O Fluminense, eu acho que eu não vi a partida inteira, mas pareceu que foi isso. sim, sim. E detalhe, o Fred quase foi expulso, foi show de horrores, cara. Nossa, que fase, hein? Que fase o Fluminense. Fluminense que já a gente já comentou também aqui no pré-jogo, 3 derrotas seguidas, né? Tá numa sequência aí não tão boa, né? Tá em 7º lugar, né? Não tá com riscos de rebaixamento nem nada, né? Mas era um dos times ali que estavam se garantindo ali para Libertadores. Parece que não tá com muitas chances aí de permanecer no G6. Sim. E vamos comentar também, né? Só para não passar batido, né? Os jogos da 29ª rodada. A gente teve 2 jogos, né, que a gente achava que são de 2 times aí que estão concorrendo, né, para esse campeonato, Flamengo e São Paulo, né, estou falando aqui, e os 2 Uhum. times a gente apostou que ganhariam, né, o Gui não apostou contra o próprio time, né, falou que ia dar um empate, mas nos 2 jogos, jogando em casa, os 2 times perderam. O Flamengo perdeu de 2-0 do Ceará em casa, e o São Paulo perdeu de 1-0 para o sub. O Gui até brincou, né? Para o sub-15 do Santos, né? Um time hiper reserva aí do Santos. Sim. Gui, eu quero te fazer essa pergunta. A gente tem 6, vamos dizer, concorrentes ao título neste momento, né? São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Cara, claro, Grêmio e Palmeiras estão lá embaixo, então acho que até o Flamengo estão com chances muito baixas de vencer, realmente.
mas tem alguém realmente querendo ganhar esse brasileiro? Olha, no retrospecto atual dos que estão brigando ali, eu diria que o que mais está brigando é o Inter, né? O Inter, que está com 6 vitórias seguidas agora, então está numa fase muito boa e o time encontrou um jeito muito aceitável de jogar. Eu acho que não é tão brilhante quanto era o Inter do Cudê, mas é um Inter regular que o Abel conseguiu imprimir, né? Então, um time que dá poucas oportunidades para outro time, né? Que joga bem com aquele campo limitado, né? Então, campo reduzido, com as linhas próximas. Então, é um time que é muito difícil de tomar gol, muito difícil de ser batido, né? Mas, né, a gente não pode tirar o crédito do São Paulo, que é o líder, e também até do Atlético Mineiro, que está ali na ponta também, que vamos combinar que o VAR deu uma ajudada para eles no jogo contra o Bragantino, Uhum. né? Mas que mesmo assim está sendo um dos principais destaques desse ano, né? Então eu deixo mais a briga entre eles. Eu acho que o Flamengo dificilmente vai brigar agora. Eu acho que o clima está um pouco instável, né? No elenco ali, com o Rogério Ceni também. E, inclusive, surpresinha no resultado do jogo do Flamengo dessa nossa rodada, hein, Léo? Vamos ver aí. O Gui tem uma surpresa, né? A gente já trocou aqui os placares. Bom, como a gente... Vamos começar então, né? Falando da 30ª rodada, né? Falando dos nossos palpites, né? Nossas dicas aqui para o Cartola, né, dos jogos. E a gente tem 8 jogos valendo realmente para o Cartola, né? Tem dois jogos aí, né? Um que vai acontecer essa sexta, amanhã, né? Palmeiras e Grêmio, que a gente vai comentar aqui brevemente para não passar batido, mas esse vídeo provavelmente vai sair ou depois, né? Ou bem um pouquinho antes, né? Do jogo, então vai ficar bem em cima, né? A gente vai meio saber do resultado só depois. E vai ter o jogo de Bahia e Corinthians, que vai rolar só lá no dia 28. A gente estava vendo aqui, não entendeu o calendário, né? Falando, meu, por que não fizeram esse jogo no fim de semana? Mas, enfim, esse jogo vai rolar só no dia 28, então a gente não vai... A gente vai dar o nosso palpite aqui, mas está muito longe para dar um resultado, assim. Enfim, vamos só comentar brevemente no final. Então, Gui, vamos começar então falando de Palmeiras e Grêmio rapidamente, né? Só para dar aqui o nosso palpite para a partida. Começa você. Claro. Bom, o primeiro jogo bem legal de se assistir aí, né, dessa nossa rodada, né? Na sexta-feira agora já, então já vai começar a rodada um pouquinho antes. O pessoal vai ter 3 dias para assistir futebol, 4, né? Tem jogo na segunda também, verdade. Começa sexta, termina a segunda rodada. Vai até segunda, então 4 dias de futebol seguidos. Então, um prato cheio para o torcedor, pode cansar de assistir futebol nesse final de semana aí, emendar vários dias, pedir aquela folguinha para o chefe para estender, né, e assistir todos os jogos possíveis, né? E ótimo jogo. Como não tem aposta, então vou me limitar ao placar. Eu acho que dá um empate, né? Eu acho que principalmente o Palmeiras vai entrar com um time um pouco misto, talvez com uma ou outra peça mais para testes, assim, alguém da base. Então, eu acho que não vem de fácil o resultado para o Grêmio, mas também não acho que consiga bater a equipe do Renato Gaúcho, né? O que você acha do seu Verdão? Bom, eu acho. Bom, essa partida já é um prelúdio aí para final, né? Óbvio, da Copa do Brasil, já vai ser um teste. O jogo é no Allianz Parque, né? Na casa do Palmeiras. Mas o Palmeiras, na minha opinião, já chega cansado, né? Psicologicamente e fisicamente para essa partida. Não deve entrar com todos os titulares. Na minha opinião, vai ser um teste bom para o Abel ver, para rodar o time, né? Ver quem está melhor ali fisicamente, né? Para ver quem está confiante, para arrumar as peças dentro do time e ver se consegue um resultado positivo. Na minha opinião, não deve sair com uma vitória, né? Ainda mais depois desse jogo, né, contra o River.
acho que dá empate também, né? Pelas circunstâncias. E o Grêmio deve ir com força total pelo que o Grêmio está jogando, né? Jogou com o time titular contra o Fortaleza, acabou empatando, né? Então, o Grêmio também não está numa das melhores fases, então também não deve jogar o seu melhor futebol, né? Se jogar, deve ganhar do Palmeiras, né? Na minha opinião, mas pela fase dos dois times, eu acho que fica no empate, o empate tá de bom tamanho aí. Bom, vamos então, já que você começou, Gui, eu vou começar aqui falando do nosso primeiro jogo valendo para o Cartola, né? Que acontece no sábado. Então, Fluminense Sport, né? Acontece no Engenhão, na casa do Botafogo, mas o Fluminense joga lá, não joga no Maracanã, e pega a equipe do Sport, que acabou perdendo na última rodada para o Palmeiras. O Fluminense toma esse vareio do Corinthians, já joga no sábado, e eu acho que deve dar uma vitória do Fluminense, né? Assim, por mais que o Fluminense tenha tomado, né, esse vareio, né, tenha tomado essa goleada, o time do Sport é bem fraco tecnicamente, fisicamente, enfim, não conseguiu ganhar do time misto ali do Palmeiras, que deu muita chance ali para a equipe do Sport até durante a partida, mas controlou bem na segunda etapa. Então, acho que deve dar uma vitória de 1-0 para a equipe do Fluminense, sem grandes dificuldades, na minha opinião. De dicas, vou dar dica do Calegari, negativou bastante, inclusive em cartoleta na última rodada, então acho uma boa colocar ele. Ele a gente já falou aqui, é um dos melhores desarmadores aí desse Cartola, deve segurar o SG, então deve fazer 5 pontos para cima nessa rodada. Acho que é uma ótima dica. Como o meio-campo ali do Flu é meio instável, eu vou dar dica do Fred no ataque. O Fred, que, né, a gente sabe, é um cara bem mais experiente, né, meio pesadão, mas contra a equipe do Sport, acho que deve sair um golzinho dele. Eu apostaria, assim, sair um golzinho dele. Acho que é uma aposta um pouco mais arriscada, mas acho que é uma aposta interessante, pensando que ele deve dar um pouco de trabalho ali para a equipe do Sport na marcação. E, para finalizar, o técnico do Fluminense, Marcão, é minha última dica para essa partida. Gui, qual é os seus palpites aí? Maravilha, Léo. Para esse jogo, eu acho que a gente concordou no placar, discordou nas dicas, né? Eu também acho que o futebol que o Fluminense vem jogando, mesmo perdendo alguns jogos, né, inclusive o último de lavada do Corinthians, é superior ao futebol jogado pelo Sport. O Sport é um time que ataca bem pouco, né? Um time que joga mais na reação, né? E o Fluminense também não é o time que também propõe tanto jogo assim, ainda mais nos últimos jogos, né? Então eu acho que tem tudo para ser um jogo bem ruim de assistir, mas eu ainda aposto na vitória do Fluminense. Eu acho que eles têm tudo para se fazerem vitoriosos, 1-0 para eles. E de dicas, eu vou dar uma dica de meio campo. Discordando de você, eu vou dar o Nenê de dica aí, porque o Nenê é o cara que bate as faltas, bate escanteio, né, chuta bastante, sofre falta. Né? A única coisa ruim do Nenê, como eu já comentei em outros episódios, é que ele não marca. Né? Então, se você quer ganhar ponto de desarme com o Nenê, pode esquecer que não vai rolar. Ele deve ter o quê? 4, 5 desarmes no campeonato inteiro, porque realmente não é o forte dele, ele não se propõe muito a isso, ele marca bem pouco, até é um dos pontos negativos que se tem ao time do Fluminense, o time que tem uma marcação ofensiva fraquíssima, né? Então, faz poucos gols, vai de roubada de bola ofensiva, né? Então, é complicado, né? Então, é o Nenê, e a segunda dica é o do Lucas Claro, que é um dos zagueiros do Fluminense aí, né? Um ótimo desarmador, bem regular assim, e tem feito boas partidas, mesmo tomando gols, o Fluminense aí. Então, acho que é um bom nome aí, né? Além do Calegari, é o outro desarmador aí da zaga. Né? Já partindo para o nosso próximo jogo aí, um jogo entre dois times ali da parte de baixo da tabela, um que está tendo um pouco de respiro agora, né? Que está sob novo comando, e um outro que realmente
acho que está basicamente rebaixado já, né? Acho que não tem nem muito possibilidade para acontecer outro cenário, né? Então, eu acho que só planejamento para o ano que vem, né? Já pensar num elenco para a Série B e tudo mais, né? Então, para esse jogo, eu aposto firmemente numa vitória do Vasco, que está jogando muito bem. Aposto num 2-0. E minhas dicas são dicas só também do Vasco, né? Então, vou dar dica do Fernando Miguel, que é o goleiro deles, que já fez uma ótima pontuação no último jogo e eu acho que pode repetir a dose, né? Vou dar dica do Cano, que é o atacante do Vasco, que pontuou bem, mas não marcou gol. Ele deu uma assistência para um dos gols, mas não marcou gols. E, por último, um também que pontuou muito bem, mas eu acho que agora de volta no time pode pontuar bem também, é o Iago Pikachu, né, que é um dos laterais do Vasco, que apoia muito bem, né, que mete gol, cruza, também marca bem, então eu acho que é uma ótima dica, mas cuidado que ele pode desvalorizar bastante. Ele fez acho que 12 pontos, então prepare-se para perder cartoletas com eles caso apostar nele aí. Acho bem difícil de repetir. O que você acha aí, Léo, desse Bom, nosso jogo? para esse jogo, o último jogo aí do sábado, né? A gente tem os dois cariocas, Vasco e Fluminense jogando no sábado. Contra o Curitiba, acho que vai ser um páreo até interessante de ver, né? Para ver como que o Lucha vai armar esse time para jogar bem ofensivo mesmo, né? Porque o Curitiba realmente não vai dar. Acho que ofensivamente não vai atacar o Vasco, não vai fazer o Vasco entrar em perigo, né, de tomar o gol. Então, também tô dando um placar de 2-0. Acho que o Vasco ganha essa partida tranquila, né? Tá numa fase muito boa, já vem de 2 vitórias aí. 2 vitórias não, né? Um empate, uma vitória aí. Então, acho que ganhou muito bem a última partida, né? Tá conseguindo mostrar um pouco de futebol, né? Melhorar um pouco as peças. É natural, né? Por conta da troca de comando, isso acontecer. Então, acho que o Vasco não vai ter problemas para enfrentar o Curitiba, que você já comentou, Gui, já está praticamente rebaixado, acho que assim, tá 10 pontos do Fortaleza, né, que é o primeiro fora da zona. Muito difícil, né, você tirar essa diferença, né, ainda mais pensando que o Fortaleza, ou quem quer que seja ele que esteja na 16ª colocação, vai ter mais pontos do que isso mais para o final, então virtualmente já vamos considerar o Curitiba rebaixado, né? Precisa acontecer um milagre mesmo. De dicas, vou dar dica só também, como você colocou, do Vasco. De diferente aqui, né? Vou dar dica, na verdade, começando com a dica igual, né? O Cano, acho que o Cano é uma dica muito boa para essa partida, né? Como você falou, não marcou na última partida, mas tem tido uma regularidade muito grande, né? Ele é um dos jogadores que, assim, mesmo nas fases ruins do Vasco, é o cara que pelo menos tentava alguma coisa, né? Fazia gols de vez em quando e tinha uma pontuação constante aí. Acho que é uma ótima dica para essa partida. De diferente, né? De você, vou botar dica do Thales Magno. Eu acho que ele vai ser o diferencial para esse restante de campeonato para o Vasco. Sobre o Luxemburgo, acho que ele tá dando uma moral, eu acho que ele faz muito bem isso, o Luxemburgo, ele dá uma moral para a molecada, né? Fala assim, ó, tô confiando em você, vai para cima. Ele fez isso no Palmeiras, né? Quando estava no Palmeiras, com a molecada ali, né? Patrick de Paula, Gabriel Menino, né? Realmente apostou nessa garotada e não deve fazer diferente no Vasco, né? Com o Thales Mágico, né? E minha última dica é justamente ele, Vanderlei Luxemburgo. Ele que fez 9 pontos na última rodada. Para quem apostou nele, parabéns. E acho que, assim, deve desvalorizar, não deve fazer a mesma pontuação, mas deve fazer uma pontuação alta também nessa rodada. Acho que o Vasco não vai ter grandes problemas. Bom, partindo para a nossa próxima partida, já no domingo, a gente tem o jogo que interessa realmente o Gui, que é Santos e Botafogo. O Santos, obviamente, pega na Vila Belmiro, né, a equipe do Botafogo.
A gente discordou um pouco ali, né, aqui no pré-jogo, né, porque eu tô achando que o Santos vai chegar um pouco cansado, fisicamente também, até psicologicamente, né, acho que foi um jogo contra o Boca que os jogadores deram muito de si na partida, né, inclusive o Cuca, acho que deu tudo de si ali, né, então acho que o time descarregou um pouco da energia ali, e não só deve poupar algumas peças principais, né? Na minha opinião, acho que deve poupar algumas peças ali do time, né? Que devem estar um pouco mais cansados, mas deve ir com um time misto aí, né? Marinho, Soteldo, acho que devem jogar, devem jogar a partida, mas não devem dar tudo de si, né? Contra o Botafogo. Acho que vai ser uma partida um pouco mais leve, né? Mais cadenciada para a equipe do Santos, controlando a partida. Tô dando um placar favorável para o Santos, obviamente, né? Botafogo acho que também está quase virtualmente rebaixado também, né? Tá 9 pontos ali na zona do rebaixamento, do primeiro fora. Então, realmente uma situação bem difícil do Botafogo. E tô dando um placar aí de 1-0 para a equipe do Santos por conta desses fatores aí. De dicas, vou dar dica, então, como eu já falei, Marinho e Soteldo, acho que são as melhores dicas para essa partida, né? Se você quiser botar alguém da zaga aí, eu não sei quem vai jogar, esse é o problema, não sei quais são as peças aí que o Cuca vai botar, não sei se ele vai querer botar um time mais reserva ou um time mais titular na zaga, mas se botar, acho que é bom apostar aí na zaga, mas acho que no ataque, esses dois nomes são bons e vão ser importantes para essa partida. E a última dica é justamente ele, Cuca, técnico da equipe do Santos. Gui, suas considerações para a partida do Peixão. Bom, eu acho que, diferente de você, é claro, eu acho que o time vem muito embalado por conta desse último resultado. Eu fiquei assistindo todo tipo de conteúdo de ontem para hoje, da vitória de ontem, né? Então, o pós-jogo, como foi o vestiário deles, a festa e tudo mais, e deu para ver que tá todo mundo numa estamina, numa energia braba, cara. Então, eu acho que pode até com um time misto, né? Acho que principalmente um ou outro homem de meio campo pode ficar fora, mas eu acho que o time vai com uma cabeça de leão, cara. Vai para cima deles, né? Como diz o nosso hino mesmo. Então, eu acredito que deu um 3-0, vou ser bem ousado mesmo, 3-0 clubista aí para o meu Peixão. E de dicas, eu também só vou dar dica do Peixão, como sempre, né? Eu vou dar dica do meu querido Marinho, né? Que ontem comeu a bola doidado, o negócio foi surpreendente, né? E vou dar dica também do Felipe Jonathan, que jogou bem ontem, né? Mas não foi um dos principais contribuintes, né, da vitória, mas jogou bem, fez a sua parte. E vou dar dica, a terceira dica do que fez o primeiro gol de ontem, nosso querido e belo, maior sorriso do Brasil, Diego Pituca, né? Que na meiota ali, chuta de fora da área, aparece bem, né? Lances na área também, marca muito bem. Então, você está numa fase monstra, Pituca, dou essa voto de confiança em você, né? Bom, partindo para o próximo jogo aí, o meu primeiro placar surpreendente da rodada aí, na minha opinião, né? Porque pode ser, né, difícil de dar certo, mas com a fase dos caras, eu acho que tudo é possível aí, né? Que vai jogar Atlético Paranaense e São Paulo, né? Lá no Sul. Então, eu acredito que a surpresa vai ser que o São Paulo não vai ganhar esse jogo. Eu aposto no empate de 1-1. Né? O Atlético está sendo bem consistente nesses últimos tempos, né? Tá com futebol bem regular, principalmente na parte defensiva, né? Tem tomado poucos gols aí nos últimos tempos, né? Então, eu acho que 1-1 tá de bom tamanho para esse jogo, né? E eu dou dica aí, vou dar dica, duas dicas do São Paulo e uma dica do Atlético Paranaense aí. Então, as dicas do São Paulo são Brenner e Daniel Alves, né? E a dica do Atlético Paranaense é uma dica que eu sempre roubo de você, que é o Renato Kaiser, né? Está de volta aí, então Kaiser neles, né? O que
você acha desse jogo aí, Léo, do nosso rival? Gui, esse jogo não vou me estender muito, só para lembrar, deve ser o jogo que vai passar na Globo, no domingão aí, 4 da tarde. A Globo não vai passar o jogo do Santos, nem ferrando. E deve passar o jogo aí do líder, né? Continua sendo líder o São Paulo, né? Mas o São Paulo tá perigando, né, perder a liderança já nessa rodada. Então, não sei quão provável é isso, mas acho que o São Paulo, depois dessas 2 derrotas, deve dar uma acordada, deve dar uma chacoalhada, ainda deve entrar pressionado contra o Atlético, mas não deve perder, né? Não acredito na derrota do São Paulo, mas ganhar já é outra história, ainda mais na Arena da Baixada, né? Que o Atlético normalmente joga muito bem, né? Tem uma vantagem ali sobre os times grandes, né, quando joga lá, e o time tá arrumado, né, esse time do Paulo Autori tá arrumadinho, né, principalmente na zaga, né, como você bem falou, tem jogadores de velocidade aí que eles sempre aproveitam aí em contra-ataque, e o time de São Paulo é um time que sofre muito com contra-ataques. Então, meu placar também é 1-1. Acho que é um placar aí, um empate com gols, e o São Paulo, pelo menos com esse placar, não perde a liderança, né? Mas se o Inter ganhar, que é o que a gente vai falar mais para frente aí, mas se o Inter ganhar, chega a 1 ponto, né? Se rolar esse placar, 1 ponto do São Paulo, né? Então, realmente, como a gente já falou um pouco no pré-jogo, o São Paulo está querendo perder esse campeonato. Bom, de dicas, vou dar dica do Brenner, como você também falou. 2 dicas só, né? Do Brenner, do lado do São Paulo, e do lado do Atlético, Renato Kaiser, meu favorito. Óbvio que não tinha como faltar ele na volta aí, ele que estava suspenso na última rodada, volta nessa rodada aí, justamente num jogo importantíssimo, né, contra o São Paulo. Bom, passando para nossa próxima partida, a gente tem o encontro dos Atléticos, um Atlético de Minas e o outro de Goiás. Bom, o jogo vai rolar no Mineirão, né, na casa do Atlético de Minas, e para essa partida, eu tô achando que, assim, por mais que o Atlético Goianiense tenha se arrumado aí nessa reta final do Brasileiro, o time ainda está bem estável, as peças ainda parece que não estão encaixadas, né, como estavam como o Mancini, né, na época que o Mancini ainda treinava o time. E do lado do Atlético, realmente esse time do Atlético ele não encaixa, ele não dá, não sei o que acontece, se falta jogador, se falta vontade de ganhar os jogos, não sei o que falta ali, não sei se falta às vezes uma mudança tática de tentar alguma coisa diferente ofensivamente, não sei. Mas o time do Atlético tá difícil de ganhar realmente, de se aproximar, de realmente a gente falar, pô, o Atlético é o favorito para ganhar o título, porque não é. O Atlético não é favorito. Na verdade, nenhum time é favorito para ganhar esse título, né? Nesse momento que a gente destacou aí é o Inter mesmo, que está com uma fase um pouquinho melhor. Bom, mesmo assim, com base nesse cenário, tô dando um placar de 2-1. Acho que o Atlético ganha essa partida, né? Vai jogar em casa, não vai precisar viajar. Então, acho que um 2-1 é um placar razoável, né? Pelo que tem apresentado, pelo resultado da última rodada, né? E conseguiu, no último minuto, empatar contra o Bragantino, que está numa ascensão excepcional aí no Brasileiro. Está conseguindo boas vitórias e se afastar cada vez mais, né, da zona de rebaixamento, que era um risco grande até poucas rodadas atrás. E acho que é isso para essa partida. De dicas, vou dar dica aí de 3 caras do Atlético: Keno, Johan, né? O Johan que tinha feito uma pontuação muito boa aí na última rodada, fez uma pontuação muito boa. E na lateral esquerda, Guilherme Arana, que eu acho que deve participar muito do jogo ofensivo, aí, então acho que é uma boa dica para essa partida. Gui, suas dicas e considerações para essa partida. Maravilha, Léo. Eu discordo um pouco de você quanto ao placar. Eu acho difícil esse time do Atlético Goianiense marcar algum gol, né? Empatou contra o, né?
dos últimos colocados na última rodada, né? Foi bem feio o empate, né, em casa. E o Atlético Mineiro também, que empatou com o Bragantino, ó. Porque aquele pênalti lá não era para ter sido pênalti, não, meu. Sem maldade. Não concordei com o VAR, achei que eles foram bem equivocados. Mas é isso, né? O VAR Brasil tá sem moral nenhuma, né? E eu vou colocar um 2-0, né? E eu acho que de dicas eu só vou diferir um pouquinho de você, né? Porque eu vou repetir o Keno, mas eu vou trocar o lado da lateral, vou colocar o Guga, que para mim é um dos laterais que devia estar sendo chamados para a seleção, né? Joga muita bola. E um dos caras que tem sido bem regular na zaga do Atlético Mineiro, o Júnior Alonso, né? Que está no meu time, inclusive, né? Bom, já passando para o nosso próximo jogo aí, um jogo que eu quero muito assistir, né? Que é Internacional e Fortaleza, né? Eu acho que o Inter tem que ganhar esse jogo para continuar na briga aí pelo título do campeonato mesmo, né? Manter essa sequência de vitórias excepcional aí que eles estão mantendo. E tem tudo para acontecer isso. Fortaleza está jogando muito mal, está bem bagunçado aquele time, né? Então eu acho que dá para facilmente, né? Eu estou apostando no 2-0. Eu acho que pode ser até mais, né? O Inter se encaixar bem, dá para atropelar o time do Fortaleza, né? E minhas dicas também são só do lado do Internacional, né? Eu vou apostar no Patrick, né? Que é um meia que está pontuando bem demais nessa reta final de campeonato. O Yuri Alberto, que é um dos atacantes do Internacional, e o Abel Braga, né, que inclusive é o técnico do meu time, né, que não pontuou tão bem na última rodada assim, mesmo ganhando, e nessa rodada pode pontuar ainda melhor, né? Então, acho que essas são minhas dicas. O que você acha desse nosso Colorado? Bom, o Inter está numa fase, como eu falei, né, muito boa, né? Em destaque em relação aos outros times, está muito boa mesmo. Assim, 6 vitórias nas últimas 6 rodadas. Realmente o time está numa ascensão muito legal. Parece que o Abel realmente não quis imitar o Kudê, né? Não quis fazer uma coisa que ele não sabe. O time está jogando do jeito que ele gosta, que ele sabe. Então, méritos para ele, né? Que conseguiu fazer um time sair da água para o vinho, né? Praticamente, né? Com o Kudê era um outro estilo de jogo, né? Com marcação alta, né? Incomodando bastante o adversário, ofensivamente bem intenso, mas joga um pouco mais recuado atualmente e joga mais reativo, né? Mais um contra-ataque, e tem dado muito certo, né? Essa formação dele, né? Às vezes, na verdade, ele não joga muito, não é tão reativo, né? Como eu falei, é mais um jogo misto, né? Quando precisa jogar ofensivo, joga ofensivo. Quando precisa jogar recuado, joga recuado. Então, acho que é isso, meio que análise aí desse estilo de jogo do Abel. E como você bem falou, o Fortaleza está muito bagunçado, não está conseguindo, realmente está numa decadência. Só não está pior que o Bahia, né? Que, né, perdeu, sei lá, umas 5 rodadas seguidas aí. Acho que o Fortaleza não consegue ganhar faz várias rodadas também. Então, dois times aí da região Nordeste, né? Realmente com chances reais de ficar na zona da degola aí. Bom, tô dando um placar, né? Falando do meu palpite, tô dando um placar de 2-0 para o Internacional. Acho que o Inter não deve ter grandes dificuldades, como você falou, Gui, para essa partida. Minhas dicas são um pouco parecidas com as suas. Tem dois caras aí que estão também nas minhas dicas. Patrick, que, né, não tem muito o que falar, um dos caras mais constantes aí desse Cartola. E o Abelão, né? O Abelão, que acho que é uma ótima dica. Ele, como você bem falou, não pontuou extraordinariamente bem na última rodada, mas pontuou razoavelmente, né? E minha outra dica é o Moisés, lateral esquerdo aí. Segura o SG e deve fazer mais um estrago aí, dar uma assistência, né? Fazer até um gol, sei lá, né? Ele que é um pouco mais alto, né? Pode, num cruzamento aí, pode dar um cabeceio, enfim. Essas são minhas dicas e meu palpite para essa partida. Bom, partindo para nossa última. Ah, não, última não, né? Última partida aqui, né? Domingo. A gente tem o Ceará contra o Red Bull Bragantino, RB Bragantino. O jogo vai acontecer no Castelão, né, na casa do Ceará. E
eu acho que essa partida vai ser uma partida bem intensa, né? O Ceará é um time muito intenso. O Bragantino é um time que está se arrumando, né? Se arrumou com a entrada do Maurício Barbieri. Tem jogado num estilo de jogo muito interessante. As peças estão se ajeitando muito bem. Inclusive a peça principal, que é o Claudinho, né? Tem jogado excepcionalmente bem, né? Nessa fase, nesse segundo turno, vamos dizer assim, do Brasileiro. Então deve dar trabalho para a equipe do Ceará, que não jogou mal contra o Internacional, né? O Inter ganhou de 2-0, né? Lá no Castelão, mas o Inter não jogou. Na verdade, o jogo da rodada passada foi contra o Goiás, mas na 28ª rodada, né? Que foi quando realmente o Ceará jogou com o Inter, não jogou mal, né? Então, eu acho Ganhou que do Flamengo na última. e ganhou do Flamengo na última, bem lembrado. Ganhou de 2-0 fora de casa, ganhou muito bem da equipe do Flamengo, né? Que não está numa ótima fase, mas enfim. E para essa partida, pelas situações dos dois times, né? Os dois times em boas situações, né? Tendo bons resultados recentes, 1-1 é uma placar para esse embate aí. E de dicas, vou dar duas dicas aí do Ceará e uma do Bragantino. Vina e Fernando Sobral, do lado do Ceará, né? Eu acho que esses dois meio-campistas aí são essenciais na equipe do Ceará. E do lado do Bragantino, como eu já comentei, Claudinho. Gui, seus palpites aí, seus comentários sobre essa partida. Maravilha, Léo. Eu acredito, né, que vai ser um jogão de bola para assistir. Né? Quem puder assistir esse jogo, eu recomendo totalmente, né? Porque times que, como você comentou, estão apresentando um ótimo futebol, um futebol muito ofensivo, né? Marcando gols, propondo o jogo, né? Envolvendo o outro time que jogam contra, né? Então eu quero muito assistir esse jogo. E de dicas, né? Eu acredito que vai ser um 2-1 para o Ceará. Eu acho que o mando de campo vai fazer um pouquinho de diferença aí. E de dica, eu vou dar dicas de ambos os times também, porque eu acho que tem tudo para ser um jogão de bola, né? Então, vou dar dica do Vina, que fez um dos gols do último jogo, jogou muito, já apontou bem. Vou dar dica do Léo Chu, que é um dos meio atacantes, às vezes faz o papel do atacante pela ponta, né, pelo lado do Ceará, e que não marcou no último jogo, pode deixar o dele nesse jogo. E pelo lado do Bragantino, como você bem comentou, o Claudinho está numa fase monstruosa, né? Então, acho que nada mais justo do que colocá-lo aí como uma das apostas aí para esse nosso embate, né? Já passando aí para o próximo jogo da rodada, né? O último jogo válido aí para o nosso Cartola, a última surpresa minha aí também de dicas, né, de placares, perdão, que é Goiás e Flamengo, né? Eu acho que esse jogo tem tudo para dar um empate, né? Eu estou colocando empate com gols, então eu acho que vai dar 1-1 para esse jogo. Né? O Goiás está numa fase legal aí, perdeu o último jogo contra o Inter, mas o Inter está num momento glorioso, assim, então era esperado que perdesse, e perdeu de pouco, né? Perdeu 1-0 só, então eu acho que em casa contra o Flamengo, que está numa fase deplorável, que Gabigol faz biquinho no banco, né? Lamentável, um marmanjo de 20 e tralá anos sentando no banco assim. Pelo amor de Deus, né, cara? Você ganha 1 milhão. Dá um sorriso aí, rapaz. Larga a mão de ser marrento, meu. Desnecessário isso, né? Então, 1-1 para esse jogo. E não, dica de Gabigol, ó, tá longe do meu time aí. Tava no meu time na última rodada e, ó, dificilmente voltará, né? Vou dar dica do Tadeu, vou dar dica do Arrascaeta e vou dar dica do Bruno Henrique, né? Então, o Tadeu do Goiás e os outros dois do Flamengo, né? Porque eu também não tenho muita esperança em nomes especificamente do Goiás. Acho muito difícil você dar uma aposta certeira aí no time do Goiás. Então, dicas pelo lado do Flamengo as restantes, né? O que você acha desse nosso último jogo válido aí, Léo? Bom, Gui, muito bom seus comentários aí, né? Inclusive a crítica para o Gabigol, né? Tá precisando dar uma amadurecida.
Cara, assim, se o Gabigol fosse um Neymar, até dava para justificar ser um pouco marrento. Mas, cara, você não é o Neymar, Gabigol. Você nem ilustra as chuteiras do Neymar. Assim, tá bem longe. Você não ganhou Libertadores com aquele time maravilhoso do Santos. Você ganhou uma Libertadores cagando ali, quase perdendo, né? Quase perderam na final. Claro, o Gabigol tem os méritos, né, de ter feito os 2 gols ali na final, mas eu acho que foi mais demérito do River, né, que deu aquelas cagadas ali no final do jogo e realmente o Flamengo que teve uma sorte. Enfim, não quero voltar nesse jogo, mas o Gabigol precisa abaixar um pouco a bola dele, né, precisa jogar mais futebol e fazer menos cara marrento, né, como você bem disse, no banco, né, entrou, acho que não sei se foi na última rodada, ou se na penúltima, que ele entrou e ficou sem chuteira no banco, e ele não pode fazer isso, né? Só, de birra ele não botou a chuteira, mas segundo as regras, né, da CBF, você tem que estar de chuteira, você tem que estar pronto para o jogo, e isso mostra um total descaso com o time, né? Um desrespeito com o time ali, porque você ganha uma puta grana, né? E você tá cagando ali para se eu entrar ou não, um pouco faz diferença para mim. É um descaso com a torcida, que já foi cobrar todos os jogadores no CT, né? E um descaso principalmente com o técnico, um desrespeito com o Rogério Ceni, pela história que o Rogério Ceni tem no futebol. Cara, é absurdo isso que o Gabigol tem feito. Mas enfim, falando um pouco dessa partida, Goiás e Flamengo, eu acho que por mais que o Flamengo esteja numa fase tortuosa aí, uma fase turbulenta, eu não acho que o Goiás tem, vamos dizer, forças. Tudo bem que o time está numa ascensão legal aí, né? Tá querendo sair da zona de rebaixamento, mas eu ainda acho que o Flamengo tem um time mais forte, né? Tem um time precisa se encaixar, né? Precisa mostrar mais vontade, precisa acertar as coisas que faz, mas eu acho que o Goiás não consegue segurar tão fortemente como você acredita que o time do Flamengo. Então, eu tô dando um placar de 2-1 para o Flamengo por conta disso, mas não duvidaria se o Flamengo empatasse ou até perdesse a partida. A partida ainda está bem aberta, na minha opinião. E de dicas, minhas dicas são todas iguais a do Gui. Ponto. Arrascaeta, Bruno Henrique e Tadeu. São ótimas dicas, inclusive, né? Acho que o Arrascaeta e Bruno Henrique são dicas essenciais, assim. O Bruno Henrique deve fazer gol e o Arrascaeta também tem chances de fazer gol aí. Tadeu, acho que é o goleiro mais constante do Cartola. Vai ser muito exigido nessa partida. Eu acho que esse é o meu comentário final. Concordo. Bom, acabamos aqui, né, com os jogos válidos aqui pro Cartola, né? Tem mais um jogo, como a gente já comentou no começo, Bahia e Corinthians, vai acontecer só lá no dia 28. Eu não gostaria de palpitar para esse jogo, mas assim, se fosse para apostar, eu apostaria no Corinthians, né, pela fase dos dois times. Acho que o Bahia nem tem chances, muitas, de sair da zona da degola e nem de conseguir uma vitória aí contra o Corinthians. Talvez até arranque um empate, mas do jeito que o Corinthians está jogando, do jeito que o Mancini conseguiu arrumar esse time, acho que improvável. Mas ainda está longe o jogo. Gui, quer comentar alguma coisa desse jogo do Bahia contra o Corinthians? Não, eu acho que a mesma coisa que você, eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo, mesmo jogando fora de casa. O Bahia está numa draga lamentável, a gente só não entendeu até agora. Se algum dos espectadores quiser nos explicar o porquê que esse jogo foi adiado, a gente agradece muito, né? Porque até agora a gente não entendeu, né? É a única coisa que eu tenho para comentar desse jogo, além de esperar, é claro, uma vitória do Corinthians, né? E já partindo para os meus comentários finais, queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo aí, né? Reta final do campeonato, né? Então, muito obrigado pela sua audiência durante o campeonato inteiro. Se começou a assistir agora no final, obrigado mesmo assim, né?
E assista muito futebol esse final de semana, que tem tudo para ser bem legal, né? E a vacina está chegando, galera. Até o Ministério da Saúde pediu algumas remessas da vacina de Oxford para a Índia. Então, né, otimismo a partir de agora, né? Que está quase lá. Então, fique em casa só mais um tempinho aí e logo, logo a gente consegue retomar pouco a pouco as atividades regulares, as festas, as confraternizações, né? Rever os nossos amigos, sair com pessoas que a gente ama, né? Que a gente quer estar perto. Então, é isso aí. Forte abraço a todos e tchau. Isso aí, Gui. Bela finalização do nosso programa. E só queria, para finalizar aqui, né, para não deixar batido, a situação, né, da final da Copa do Brasil, especificamente, né, acabou de sair o sorteio dos manos de campo e dos dias, das datas, que a gente não tinha certeza ainda quando seria a data. Tanto que no pré-jogo a gente falou, vai ser dia 3 e dia 10. Mas o que a CBF falou, né, no sorteio, marcou o jogo para o dia 11 de fevereiro e 17 de fevereiro. Então, a ida vai ser lá na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, então, 11 de fevereiro, e dia 17 de fevereiro, no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. E agora o detalhe, né? Muito cis, né? Muito cis. Tem o Mundial de Clubes do dia 1º de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. Caso, não estou falando que vai acontecer, caso, é uma hipótese, caso o Palmeiras ganhe a Libertadores, vai jogar o Mundial. Vai ter que viajar ao Catar, né? Com o time principal, claro. E, caso isso aconteça, a CBF já se precaveu quanto a isso. Caso isso aconteça, as datas mudarão para o dia 28 de fevereiro, o jogo de ida, e o jogo de volta, dia 7 de março. Então, só vai finalizar a Copa do Brasil lá em março, né? Caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores. Se não, o jogo permanece como está, dia 11 e 17 de fevereiro. Só queria destacar isso, acabou de sair a informação, saiu agora às 11h36 da manhã de hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro. E é isso, galera. Obrigado pela sua audiência, obrigado a todos que têm nos assistido toda essa temporada aí, tem sido muito legal. A gente ainda vai fazer mais 8 episódios, é isso? Mais 8 episódios aí para finalizar o nosso querido bolão. E ficamos por aqui, galera. Um forte abraço, um ótimo fim de semana, muita vacina para todo mundo. Tá chegando, esse ano vai ser um ano de vacinação. Tá chegando a vacina para todo mundo aí, se Deus quiser. Forte abraço a todos aí, galera. Falou.